Tá, gente? Estejam preparados, tá? Estejam preparados porque esse gibi... Eu vou pegar uma cena qualquer... Caraca! Uma cena qualquer. Sangue, violência e, e lágrimas. O objetivo desse vídeo é muito simples. É explicar por que isso aqui é tão legal, por que ganhou o prêmio Eisner, né? Por que fez tanto barulho lá fora, e apresentar para vocês o Precious Metal, que é o spin-off do Little Bird, né? O quadrinho está sendo agora publicado pela Comic Zone. Lembrando que tem link da pré-venda aqui embaixo, 30%. São umas quase 200 páginas, sai em capa dura. Vocês estão vendo aí o projeto gráfico brasileiro, que é basicamente idêntico, né, ao projeto gráfico da edição norte-americana. Eu vou começar minha argumentação falando da Vertigo. Galera, vocês sabem por quê que o selo de quadrinhos adultos da DC fez um sucesso ali nos anos 90, né? Você sabe que basicamente chegou um momento em que a DC resolveu chamar uma galera do Reino Unido para escrever os seus quadrinhos. Aí vieram caras como o Grant Morrison, né? O Alan Moore já estava ali, Jamie Delano, Peter Milligan. Quem é inscrito nesse canal tem ideia do que foi a invasão britânica. O meu ponto é que a gente está falando de uma geração de quadrinistas que não tinha como referência exatamente, como referência cultural, os quadrinhos super-heróis norte-americanos. Claro que eles liam, que eles gostavam, etc. Mas eles viam de outro lugar, sabe? Eles pensavam diferente do que a galera que já fazia Marvel e DC pensava naturalmente. Ou seja, o leitor norte-americano, naquele momento, ele estava sendo exposto a algo diferente, sabe? Quadrinhos estavam saindo do padrão cultural, inclusive, que eles estavam acostumados. Pois então, Little Bird, gente, é basicamente a mesma ideia. Aqui a gente tem o Darcy Van Pogast, que é um cineasta canadense, ou seja, né, é um cara que está escrevendo um quadrinho que saiu no mercado norte-americano, mas ele vem do cinema. Ao mesmo tempo, tem o Ian Bertrand. Meu Deus do céu, esse cara, ele é um semideus. Bom, claramente ele está se inspirando aqui em Moebius, em Frank Whiteley, até no próprio, né, brasileiro, Rafael Grampá. Então é um desenhista que ele traz características que não tem nada a ver com o mercado norte-americano, sabe? Parece um alienígena perto do resto do padrão. Tanto é, tá, para você ter uma ideia, que o Little Bird ele foi primeiro vendido para Glénat. Sim, ele saiu praticamente simultâneo França e Estados Unidos. A gente já vai falar um pouco mais sobre a diferença do roteiro para o desenho nesse gibi, mas calma. Aqui no quadrinho, a gente tem um futuro distópico onde existe uma teocracia opressora. Basicamente, o gibi abre com uma vila sendo devastada por um bispo. E esse cara está dizendo que é um desejo de Deus, né, o que ele está fazendo. Então, ele tem aquele sangue escorrendo no rosto e ele basicamente dominou o Canadá inteiro, né, esse bispo. E a gente conhece a Little Bird, que é uma menina. Ela estava escondida enquanto acontecia a chacina na vila dela. E a mãe, tá? A mãe, que foi inclusive quem escondeu a Little Bird, ela aparentemente morreu, mas ela deixou um plano de resistência. Tipo, filha, olha só, esse é o passo que tu tem que dar pra gente resolver o nosso problema. E esse plano, ele envolve o Machado, que é um guerreiro lendário, imparável, que é o único cara que realmente pode ajudar e resolver a situação como um todo. Aí aos poucos a gente vai entendendo a relação entre os personagens, por que o Machado, por exemplo, estava preso, quem é a mãe da Little Bird, o bispo também, né? Assim, a gente descobre que ele tem um filho chamado Gabriel, que é um garoto doente. Para quem é inscrito há mais tempo desse canal, sabe que, em primeiro lugar, tem esse gibi, ele me agrada, porque é aquele tipo de obra e quando tu aperta, pinga sangue. E aí tu vai dizer, Vini, quer dizer que tu gosta de quadrinhos violentos? Sim, mas não pelo que tu está pensando. Eu gosto porque é o tipo de história que parece que o tempo todo os personagens estão no limite e algo muito sério pode acontecer. Tu realmente teme pelo que acontece ao longo da história. Tipo, não é violência pela violência. Me respeita, eu tenho bom gosto. Dito isso, ao mesmo tempo é um quadrinho que fala sobre fé. A gente tem um bispo que justamente está utilizando da inocência, né, da fé das pessoas para promover violência, para, né, cometer os mais diversos abusos que vocês podem imaginar. Vocês sabem que eu já conhecia esse desenhista. Cara, vamos lá, acho que em 2016, 2015, a Marvel lançou E de Extinção Guerras Secretas. E tinha uma capa, cara, vamos lá, sendo sincero, eu não lembrava do nome dele, até porque ele é o capista, né, ele não fazia a arte interna desse quadrinho. Então o Little Bird, ele acaba chamando muito mais atenção pelo desenho, porque realmente é muito fora da curva. Mas galera, o roteiro,
eu fiquei apaixonado. Praticamente todos os finais de capítulo tem algum gancho que tu não consegue parar sem ler o próximo, porque o tempo todo a resistência... Porque, gente, é uma história, né, de luta de uma menina contra a tirania, de uma igreja, né? Tu realmente tem esperança de que a resistência vá resolver o problema. Só que, na maior parte, cara, parece que a jornada da Little Bird é basicamente impossível, porque é um desafio pior que o outro, e aí eu não posso dar muito detalhe para não estragar, mas é um quadrinho que tem muita referência a Akira. Aí vocês têm que ler para entender o que eu estou querendo dizer. Pois então, ano passado, Little Bird ganhou um spin-off, então, que é o Precious Metal, e assim, gente, esse é um quadrinho que é legal ter um spin-off, e até, deixa eu tocar num ponto, né? O desenho aqui é do Ian Bertrand, da mesma forma que o Little Bird. Ou seja, não é aquele tipo de spin-off que eles chamam, ah, beleza, né, tal quadrinho fez sucesso, ganhou prêmio e tudo mais, vamos chamar qualquer desenhista só pra, né, surfar no hype e ganhar uma grana em cima. Então, aqui é exatamente a mesma equipe criativa e, por incrível que pareça, o spin-off, olha só, ele é inclusive maior que o Little Bird. Por um lado, tá, é muito legal ter um spin-off, porque como eu falei, cara, é um universo que realmente me pegou a ponto de eu querer saber mais e ler mais, etc, etc. Ao mesmo tempo, Little Bird, eu acho que é um quadrinho que ele tem um charme a mais, porque muito ali não é explicado. No sentido de que não são informações que são importantes para a trama, mas tu lê e tem a sensação que aquele universo ele é tão complexo que o fato de tu não saber tudo que está no gibi, não ter uma explicação para cada detalhe das tecnologias, por exemplo, é legal. Ah, peraí, tá? Do que trata o Precious Metal, né? Então, aqui a gente tem um foco no Sarja, que é um personagem que participa do Little Bird, é um personagem bem... Eu não vou dar muito detalhe, mas ele é bem relevante, assim, pra trama, só que ele não é muito explorado, assim, a gente não sabe muito do passado do Sarja. Então aqui a gente vai ter ele numa missão, buscando uma criança modificada, vamos dizer assim. Em resumo, galera, se vocês querem ler algo diferente, leiam Little Bird. Como eu falei, é um gibi que vai falar sobre fé, vai ter muita violência, então quem gosta de um gore... Cara, as cenas de luta, esse Ian, ele é bom em tudo, é impressionante. Eu acho que eu posso mostrar uma aqui pra... não vai estragar muito, né? Dá uma olhada nisso aqui. Então, esse é o meio que o padrão do gibi como um todo. Esse programa é uma parceria com a Comic Zone, mas é uma parceria do bem, tá? Esse foi um review sincero, recomendo muito a leitura. Como eu falei, o gibi sai em capa dura, tem quase 200 páginas, pegando pelo link que tem aqui embaixo. Tu é uma das primeiras pessoas a ler, tu já pode acompanhar o hype e ao mesmo tempo, olha só, se essa pré-venda for bem, a gente motiva a Comic Zone a trazer para o Brasil o spin-off. Só um detalhe, vocês estão vendo aqui no canto, a Image, ela coloca o Little Bird como volume 1. Mas, gente, não é um volume 1, no sentido de que, cara, é uma história com início, meio e fim e ponto, sabe? É uma graphic novel, ela se resolve nesse único volume. Mas eu imagino que a equipe criativa, ela deve ter mais pro futuro. Esse é um caso que se sair mais gibis nesse mesmo universo, eu vou comprar. Gente, link aqui embaixo. Muito obrigado pelo clique e leiam Little Bird.